Sermão Bem-aventurados os misericordiosos, por Thomas Watson. Assim como Deus ordena, assim também a graça nos impele para obras de misericórdia e beneficência. Como disse o apóstolo, o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. A graça vem com majestade sobre o coração e não levará a alma a cair no sono, mas se manifestará com atos vigorosos e gloriosos. Como acontece com o fogo, a graça não pode ser escondida. Como o vinho novo, ela buscará uma saída. A graça não permanece no coração, como uma pedra no solo, mas como uma semente na terra. Ela brotará em forma de boas obras. A Igreja de Roma lança sobre nós a acusação de que somos contra as boas obras. Na verdade, nós não alegamos o mérito das boas obras, mas somos a favor da utilidade delas. Como a Escritura nos exorta, aprendam também a se empenhar na prática de boas obras. Tito 3,14. Pregamos que as boas obras são necessárias e exigidas pelo preceito, bem como que são necessárias para o bem geral das pessoas. Lemos que os anjos tinham asas e mãos sob suas asas. Ezequiel 1,8. Isso serve para ilustrar a verdade do que estamos falando. Os cristãos não devem apenas ter asas da fé para voar, mas devem ter mãos sob suas asas para realizar as obras de misericórdia. Está escrito em Tito 3,8. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que crerem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tito 3,8. A lâmpada da fé deve ser cheia com o óleo da caridade. A fé sozinha justifica, mas a fé que justifica não está sozinha. Você pode tão bem separar o peso do chumbo ou o calor do fogo, quanto separar as boas obras da fé. Embora as boas obras não sejam as causas da salvação, elas são as evidências dela. Apesar de não serem o alicerce, as boas obras são a superestrutura. A fé não deve ser construída sobre obras, mas as obras devem ser construídas sobre a fé. Como está escrito, fomos casados com Cristo, a fim de que frutifiquemos para Deus. Romanos 7,4. A fé é a graça que se casa com Cristo, e as boas obras são os filhos que a fé gera. Para a defesa da doutrina de nossa igreja, e em honra às boas obras, estabelecerei 4 afirmações. A. As obras são distintas da fé. É bom imaginar que as obras estão incluídas na fé, como o diamante está envolto no anel. Não, elas são distintas, assim como a seiva na videira é diferente dos cachos de uvas que crescem nela. B. As obras são a evidência da fé. Como disse Tiago, mostre-me essa sua fé sem as obras. Tiago 2,18. Obras são as credenciais que mostram a fé. Bernardo diz, se você vê uma pessoa cheia de obras, então, pela regra da caridade, você não deve duvidar da fé dela. Julgamos a saúde do corpo pela sua pulsação. Ó cristão, julgue a saúde de sua fé pela pulsação da misericórdia e da caridade. Acontece com a fé o mesmo que ocorre com um documento legal. Para tornar um documento válido, são necessárias 3 coisas: a escrita, a assinatura e as testemunhas. Da mesma forma, para o teste e confirmação da fé, devem haver essas 3 coisas: a escrita, a palavra de Deus, a assinatura, o Espírito de Deus e as testemunhas, as boas obras. Submeta sua fé a esse teste da Escritura. A fé justifica as obras e as obras testificam a fé. C. As obras honram a fé. Esses frutos adornam as árvores da justiça. Clemente de Alexandria disse que a liberalidade de sua mão seja o ornamento de sua fé e que você a use como uma pulseira santa. O misericordioso Jó declarou: eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Jó 29, 14 e 15. O fato de Jó ser o benfeitor e defensor dos pobres era o estandarte de sua honra e algo que lhe concedia uma coroa e vestes reais. Quando as pessoas veem as nossas boas obras como empregadas servindo a essa rainha, a fé, isso é algo que, por um lado, evita que elas odeiem e caluniem a piedade e, por outro, as leva a falar bem dela. D. Existem 2 aspectos em que as boas obras são mais excelentes do que a fé, porque elas possuem uma natureza difusiva mais nobre. Embora a fé seja mais necessária para nós, as boas obras são mais benéficas para as outras pessoas. A fé é uma graça receptiva.
ela é toda voltada para o interesse próprio. Ela se move dentro de sua própria esfera. As obras são para o bem das outras pessoas e é bem mais bem-aventurado dar do que receber. As boas obras são mais visíveis e evidentes do que a fé. A fé é uma graça mais oculta. Ela pode ficar escondida no coração e não ser vista. Mas quando as obras estão unidas a ela, então a fé passa a brilhar em sua beleza natural. Embora um jardim esteja cheio de flores, elas não são vistas até que a luz apareça. Da mesma forma, o coração de um cristão pode estar enriquecido com a fé e ela não poder ser vista, assim como não podemos ver as flores à noite. A fé não pode ser vista até que as obras venham. Quando essa luz brilha diante das pessoas, então a fé pode ser vista em suas cores originais. Se a característica de uma pessoa piedosa é ter uma disposição misericordiosa, então isso repreende severamente aquelas pessoas que estão longe desse temperamento. Seus corações são como as escamas do Leviatã, fechado como por um selo apertado. Jó 41:15. Elas se movem apenas dentro do seu próprio círculo, mas não auxiliam os outros quanto às suas necessidades, e possuem uma condição próspera, mas uma mão ressequida, e não podem estendê-la para praticar boas ações. Tais pessoas usam tudo o que têm para si mesmas, não para Cristo. Elas são semelhantes ao alvarento Nabal, que disse: "Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vem?" 1 Samuel 25:11. Diziam a respeito do imperador Pertinax que ele tinha um grande império, mas um coração pequeno e mesquinho. Havia um templo em Atenas chamado de o Templo da Misericórdia. Ele era dedicado a fins de caridade, e era uma grande afronta quando alguém era repreendido por nunca ter estado no Templo da Misericórdia. É uma grande vergonha para um cristão ser desprovido de misericórdia. Enquanto enriquecem a si mesmo, os avarentos se degradam, pois estabelecem um monopólio para si mesmos e cometem idolatria com Mamon. Em um tempo de peste, é triste ter suas casas fechadas, mas é pior ter seus corações fechados. Como é algo miserável ter um mar de pecado e não ter uma gota de misericórdia. Corações avarentos são como o Leviatã, firme como a pedra. Jó 41:24. Seria mais fácil extrair azeite de uma pedra do que o precioso azeite da caridade de seus corações de pedra. Dizem que a frieza do coração é um presságio da morte. Quando as afeições das pessoas pelas obras de misericórdia estão congeladas, essa frieza é um presságio sinistro e indica tristemente que elas estão mortas no pecado. Na lei, lemos que o marisco era considerado imundo. Isso provavelmente se deve ao fato de sua carne estar fechada na casca e ser difícil de alcançar. Aqueles que deixam todas as suas riquezas trancadas dentro de seus próprios cofres e não permitem que outras pessoas se beneficiem delas, devem ser considerados como impuros. Quantas pessoas prejudicaram a si mesmas por serem tão egoístas? Existem algumas pessoas que talvez cheguem a dar boas palavras aos pobres, mas não darão nada além disso. O apóstolo questiona: se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se esquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago 2:15-16. Boas palavras consistem apenas em uma forma fria de caridade. Os pobres não podem viver apenas desses sons. Mesmo que suas palavras sejam suaves como o azeite, elas não curarão os feridos, e mesmo que suas palavras sejam como favos de mel, elas não alimentarão os famintos. Em 1 Coríntios 13:1 lemos: ainda que eu fale as línguas das pessoas e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. É melhor ser amoroso como um santo do que eloquente como um anjo. Permitam-me dizer que aqueles que são cruéis para com os pobres são anticristãos. A falta de misericórdia é o pecado dos pagãos. Romanos 1:31. Quando vocês renunciam às afeições de misericórdia, estão renunciando também a um distintivo do cristianismo. Ambrósio disse que quando não socorremos
aquelas pessoas que vemos que estão prestes a perecer de fome, somos culpados das mortes delas. Se essa regra for verdadeira, há mais culpados pela quebra do 6º mandamento do que imaginamos. Tiago nos fala palavras tristes, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Tiago 2,13. Como tais pessoas esperam encontrar a misericórdia de Cristo se nunca mostraram misericórdia a Cristo através de seus membros? O rico negou uma migalha de pão a Lázaro e foi negado a ele até mesmo uma gota de água. Vejam a acusação que será feita aos pecadores no último dia. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Mateus 25, 42 a 43. Cristo não diz, vocês roubaram minha comida, mas sim, vocês não me deram de comer. Não deram de comer aos meus membros. Foi para esses mesmos pecadores que Cristo disse, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Quando os pobres de Cristo vierem às suas portas e vocês os mandarem embora, pode chegar o momento em que vocês baterão a porta do céu e Cristo dirá, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Em resumo, a avareza é um pecado tolo. Deus chamou o homem rico no Evangelho de insensato. Lucas 12, 20. O avarento não desfruta do que possui, mas apenas torna a sua própria vida amarga. Ele só se preocupa em como obter mais, aumentar ou assegurar seu patrimônio financeiro. E qual é o resultado disso? Muitas vezes, como recompensa justa da sua avareza mesquinha, Deus o maldiz e o faz murchar em sua condição externa. As palavras de Gregório de Nazianzo devem ser consideradas seriamente. Deus muitas vezes deixa o ladrão roubar e a traça consumir aquilo que é impiedosamente retido dos pobres. Antes de encerrar esse assunto, deixe-me dizer que lamento que algumas pessoas que se dizem cristãs sejam acusadas de serem culpadas desse pecado de avareza e falta de misericórdia. Tenho certeza de que os eleitos de Deus estão revestidos de profunda compaixão. Colossenses 3,12. Digo-lhes que as pessoas que declaram ser devotas, mas são avarentas, são, na verdade, a vergonha do cristianismo. Elas são manchas na face da religião verdadeira. Dizem que na Índia há uma criatura com 4 patas, asas e um bico de águia. É difícil decidir se ela deve ser classificada entre os animais ou as aves. Posso dizer o mesmo a respeito daquelas pessoas avarentas que se dizem cristãs. Elas têm as asas da profissão de fé, com as quais parecem voar para o céu, mas possuem os pés de animais, com os quais caminham pela terra e até mesmo lambem o pó. É difícil decidir se devemos classificá-las entre os piedosos ou entre os ímpios. Tenham cuidado para que, visto que a religião de vocês não é capaz de destruir sua avareza, finalmente sua avareza venha destruir sua religião. Existe um conto sobre um ouriço que veio até as tocas dos coelhos durante um clima tempestuoso e pediu abrigo, prometendo ser um hóspede amigável. Porém, uma vez que foi recebido, eriçou seus espinhos e nunca saiu dali até ter expulsado os pobres coelhos de suas tocas. Da mesma forma, embora a avareza tenha muitos argumentos justos para se recomendar e se estabelecer no coração, assim que você a deixa entrar, os espinhos dela nunca deixarão de ferir até sufocar todos os bons princípios e expulsar toda a piedade de seus corações. 3. Uma exortação à profunda compaixão. Prosseguirei agora com a exortação e insistirei com todos os cristãos a se revestirem de profunda compaixão. Colossenses 3,12. Estejam prontos para aliviar as misérias e necessidades das outras pessoas. Ambrósio chama a caridade de a suma do cristianismo, e o apóstolo a define como a própria essência da verdadeira religião. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Tiago 1,27. A palavra hebraica traduzida por pobre significa alguém vazio ou esvaziado. Assim, os pobres são carentes de sua força, beleza e bens, como o lago que se seca.
portanto que eles sejam preenchidos novamente com os fluxos de prata da caridade. Os pobres estão como que na sepultura. O consolo de sua vida está enterrado. Ó cristãos, ajudem com suas mãos misericordiosas a tirá-los do sepulcro. Assim como Deus faz rebentar fontes no vale, Salmo 104:10, assim também permitam que as fontes de sua generosidade fluam entre os vales da pobreza. Suas preocupações mais tenras e graciosas devem ser dirigidas aos necessitados. De que adianta uma aparência de devoção sem que haja generosidade e misericórdia? Basílio disse: eu conheci muitas pessoas que oram e jejuam, mas não ajudam aqueles que estão em angústia. Elas são zelosas em uma devoção que não lhes custa nada. Qual benefício elas recebem a partir de todas as suas virtudes aparentes? Lemos que o incenso deveria ser colocado sobre o fogo. Levítico 16:13. A chama da devoção deve ser perfumada com o incenso da caridade. Arão deveria ter campanias romãs em suas vestes. As romãs, como alguns dos eruditos observam, eram um símbolo de boas obras. Gregório de Nazianzo diz que faltam às romãs aqueles que não têm boas obras. Os sábios não apenas dobraram os joelhos diante de Cristo, mas lhe apresentaram ouro, mirra e incenso. Mateus 2:11. As meras pretensões de zelo são insuficientes. Não devemos apenas adorar Cristo, mas dar algo aos seus membros. Isso é presentear Cristo com ouro e incenso. Isaac não abençoaria Jacó apenas por ouvir sua voz, mas ele quis sentir suas mãos e, ao supor que eram as mãos de Esaú, então o abençoou. Deus não abençoará as pessoas por sua voz, por suas orações altas ou por seus discursos piedosos, mas sim se ele sentir as mãos de Esaú, ou seja, se suas mãos estiverem realizando boas obras, então Deus os abençoará. Permita-me, portanto, exortá-los a atos de misericórdia. Deixem que seus dedos gotejem com a mirra da liberalidade. Semeie suas sementes de ouro. Lembre-se da excelente declaração de Agostinho. Dê aos pobres aquelas coisas que você não pode reter, para que você receba aquelas coisas que não pode perder. Há muitas ocasiões para exercitar sua misericórdia. Ouçam o choro dos órfãos e tenham compaixão das lágrimas das viúvas. Alguns precisam de emprego. Seria bom colocar o corpo deles em movimento. Outros são velhos ou doentes demais para trabalhar. Então sejam como olhos para os cegos e pés para os coxos. Em alguns casos, famílias inteiras estão prestes a perecer, se alguma mão misericordiosa não ajudar a sustentá-las. 4. Objeções à misericórdia. Antes de apresentar argumentos em favor da liberalidade e da generosidade, existem 3 objeções que tentarei responder. Objeção 1. Podemos doar para outras pessoas e, com o passar do tempo, nós mesmos chegarmos a nos encontrar em uma situação de necessidade. Deixemos que Basílio responda a essa objeção. Quando tiramos as águas de um poço, outras águas brotam de maneira cada vez mais abundante. Como diz Provérbios 11:25. A pessoa generosa prosperará. Não perdemos nada ao socorrer os necessitados. Um patrimônio pode ser compartilhado sem ser diminuído. As flores produzem mel para a abelha sem prejudicar seus próprios frutos. Quando a vela da prosperidade brilha sobre nós, podemos iluminar nossos próximos que estão na escuridão, sem perder a nossa própria luz. Tudo que é distribuído para fins piedosos, Deus o traz de volta de alguma outra forma. Assim como os pães se multiplicaram ao serem partidos, ou como o azeite da viúva aumentou ao ser derramado. 1 Reis 17:10. Objeção 2. Eu não posso fazer tantas coisas como outras pessoas podem. Construir igrejas, erguer hospitais, aumentar bibliotecas e manter estudantes da universidade. Se vocês não podem fazer muitas coisas, façam alguma coisa. Que haja muita boa vontade, mesmo que não haja muita riqueza para levá-la à execução. Deus aceitou as 2 moedas que a viúva lançou no tesouro. Lucas 21:14. Como Crisóstomo observa, Deus não olhou para o pequeno valor de sua oferta, mas para a grandeza de seu coração. Segundo a lei, aquele que não podia trazer um cordeiro como oferta, poderia trazer 2 rolinhas. Lemos que o povo trouxe ouro, prata
e pelos de cabra para a construção do tabernáculo. Êxodo 35, 22 a 24. Sobre isso, Orígenes diz: eu desejo, Senhor, trazer algo para a construção de seu templo. Se não tiver ouro para fazer o propiciatório, se não tiver seda para fazer as cortinas, que eu possa trazer um pouco de pelo de cabra, para que eu não seja contado entre aqueles que não trouxeram nada para o seu templo. Objeção 3. Mas eu não tenho nada para dar a fim de suprir as necessidades das outras pessoas. Você tem algo para satisfazer seus desejos? Você tem dinheiro para alimentar seu orgulho e seu epicurismo? Então será mesmo que você não tem nada para aliviar os membros de Cristo que são pobres? Mesmo que essa desculpa seja válida, que você não tenha tais condições, contudo, você pode fazer algo através do qual você venha a expressar sua misericórdia aos pobres. Você pode simpatizar com eles, orar por eles e falar uma palavra de consolo para eles. Como lemos em Isaías 42, falem ao coração de Jerusalém. Ainda que você não possa dar ouro, você pode falar uma palavra oportuna que pode vir a ser como maçãs de ouro em bandejas de prata. Provérbios 25, 11. Além disso, você pode ajudar os pobres incentivando outros que têm melhores condições de ajudá-los. Isso é como o vento. Se uma pessoa está com fome, o vento não a alimentará, mas pode soprar as velas do moinho e fazê-lo moer grãos que serão usados para alimentá-los. Assim, embora você não tenha recursos para ajudar quem está necessitado, não obstante, você pode incentivar outros a ajudá-los. Você pode soprar as velas da compaixão deles e levá-los a mostrar misericórdia, e assim você pode ajudar seu irmão por procuração. 5. Exortação à misericórdia. Após responder essas objeções, deixe-me agora prosseguir, exortando vocês a serem misericordiosos. Eu apresentarei vários argumentos que desejo que sejam pesados na balança da razão e da consciência. Ser generosamente bondoso é o grande fim de nossa criação. Como diz Efésios 2,10, somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Cada criatura atende ao objetivo de sua criação. A estrela brilha, o pássaro canta e a planta dá frutos. O objetivo da vida é o serviço. Aquele que não atende ao seu objetivo em termos de utilidade não pode desfrutar de seu objetivo em termos de felicidade. Muitas pessoas estiveram por muito tempo no mundo, mas não viveram. Não fizeram bem, mas ocuparam a terra inutilmente. Lucas 13:7. Uma pessoa inútil não serve para nada além de ocupar espaço. E porque ela é estéril no que diz respeito a figos, ela será frutífera no que diz respeito a atrair maldições sobre si mesmas. Hebreus 6:8. Pela misericórdia nos assemelhamos a Deus, que é um Deus de misericórdia. Está escrito que ele tem prazer na misericórdia e que as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Miqueias 7:18, Salmo 145:9. Ele retribui o bem pelo mal, assim como as nuvens que recebem vapores ruins da terra, mas os devolvem em forma de chuvas agradáveis. Não há uma criatura que viva e não prove das misericórdias de Deus. Cada pássaro entoa hinos de louvor a Deus por sua generosidade. Porém, homens e anjos, de maneira muito particular, experimentam a quintessência das misericórdias de Deus. Que misericórdias temporais vocês receberam? Cada vez que respiram, vocês absorvem a misericórdia divina. Vocês receberam cada pão que já comeram a partir das mãos da misericórdia. Todas as vezes que beberam, vocês estavam usando o cálice de ouro da misericórdia de Deus. Com quão grandes misericórdias espirituais, Deus enriqueceu alguns de vocês. Misericórdia perdoadora, adotiva e salvífica. A descrição da misericórdia de Deus jamais pode ser completamente expressa. Vocês não podem abranger a largura de sua misericórdia, pois ela é infinita, e nem a altura dela, pois se eleva acima dos céus. Salmo 108:4. Nem o comprimento dela, pois é de eternidade a eternidade. Salmo 103:17. As obras de misericórdia são a glória da divindade. Moisés orou: peço que me mostres a tua glória. Êxodo 33:18. E Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você.
Deus se considera mais glorioso quando vestido nos mantos resplandecentes de sua misericórdia. Ora, por meio de obras de misericórdia, assemelhamo-nos ao Deus misericordioso. Somos instruídos a agir de acordo com este exemplo. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Lucas 6,36. As esmolas são um sacrifício a Deus. Em Hebreus 13,16 lemos: Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando você distribui aos pobres, é como se você estivesse orando e adorando a Deus. Existem dois tipos de sacrifícios: o sacrifício expiatório, o sacrifício do sangue de Cristo e o sacrifício de ação de graças, o sacrifício das esmolas. O piedoso Graham diz que esse sacrifício é mais aceitável a Deus do que qualquer outro. O anjo disse a Cornélio: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Atos 10:4. As costas dos pobres são o altar sobre o qual esse sacrifício deve ser oferecido. Nós mesmos vivemos de esmolas. Outras criaturas contribuem generosamente para nossas necessidades. O sol não reserva sua luz para si mesmo, mas para nós. Ele nos enriquece com seus raios dourados. A terra nos proporciona uma colheita frutífera e para mostrar o como ela se alegra, como uma mãe ao dar luz, o salmista diz: os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Salmo 65:13. Uma criatura nos dá lã, outra nos dá azeite e outra nos dá seda. Estamos felizes em pedirmos o que precisamos à criação. Cada criatura serve para o bem das pessoas, e será que as outras pessoas não deveriam servir para o bem umas das outras? Que coisa absurda e irracional seria isso? Devemos estender nossa liberalidade em virtude de pertencermos a uma comunidade. Como Deus diz em Isaías 58:7, será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Os pobres são do mesmo barro que nós, Romanos 9:21. Os membros, segundo uma lei de equidade e simpatia, contribuem uns para com os outros. O olho transmite luz ao corpo, o coração bombeia o sangue e a cabeça pensa. O membro que não contribui com o corpo está morto. Assim acontece no corpo de Cristo, a igreja. Que ninguém pense que é demasiado pobre demais para cuidar das necessidades de outras pessoas. A mão que não serve para retirar um espinho do pé deve ser cortada. É dito em honra da renomada princesa, a imperatriz de Teodósio, o Grande, que ela mesma visitava os doentes e preparava ajuda para eles com suas próprias mãos imperiais. Não somos senhores de nossos bens, mas sim mordomos. Brevemente, podemos ouvir essas palavras: preste contas da sua mordomia, porque você não pode mais ser o meu mordomo. Lucas 16:2. Uma posse é um talento com o qual você deve negociar. É tão perigoso esconder nossos talentos quanto enterrá-los. Mateus 25:25-30. Se o avarento mantiver seu ouro por muito tempo, ele começará a enferrujar, e essa ferrugem testemunhará contra ele. Tiago 5:3. Exemplos de pessoas que foram famosas por atos de misericórdia e generosidade. Nosso Senhor Jesus Cristo é um grande exemplo de caridade. Ele não estava apenas cheio de mérito, mas também de misericórdia. Trajano, o imperador, rasgou um pedaço de sua própria túnica para cobrir as feridas de seus soldados. Mas Cristo fez mais que isso. Ele rasgou sua carne e fez um remédio de seu corpo e de sangue para nos curar. Pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53:5. Aqui está um padrão de amor sem paralelo. Os judeus são conhecidos nesse aspecto. Filon observou que os judeus devotos distribuem 1/10 de seus bens aos pobres e fazem isso da maneira generosa, como se, ao fazerem isso, esperassem receber alguma grande gratificação. Ora, se os judeus são tão devotados às obras de misericórdia, embora vivam sem o Messias, será que nós que professamos nossa fé no bendito Messias não devemos muito mais professar essa fé? Deixe-me falar sobre alguns pagãos. Li sobre Tito, Vespasiano. Ele estava tão habituado a praticar obras de misericórdia
que ao lembrar que não tinha feito nenhuma doação em um certo dia, ele exclamou: desperdicei um dia. Eu ouvi sobre alguns muçulmanos que têm servos que empregam especialmente para descobrir as pessoas pobres que vivem perto deles e então enviam ajuda a eles. Além disso, os muçulmanos têm um ditado em seu Alcorão que diz que se as pessoas soubessem quão abençoado é distribuir esmolas, elas dariam parte de sua própria carne para socorrer os pobres. Será que a fé de um cristão não deve ser melhor do que o Alcorão de um muçulmano? Que todas essas coisas sirvam para nos persuadir a praticar obras de misericórdia. Acredita em mim, é uma ação digna de um rei levantar aquelas pessoas que estão caídas. Quando vermos pobres e necessitados como Moisés, sendo colocados em uma arca de juncos, chorando e prestes a afundar nas águas da aflição, que possamos ser salvadores temporais para eles e os tirarmos das águas com uma corda de ouro. Que os seios de sua misericórdia amamentem os pobres e que seus remédios espirituais os revigorem. Que outros vejam as roupas que você fez para os pobres. Atos 9:39. O pecado da falta de misericórdia. O homem sem misericórdia é uma pessoa ingrata. E o que pode ser pior do que isso? Quanto a você, a quem o Senhor deu muitos bens e um cálice que transborda, mas mesmo assim possui um coração avarento, não doa nada para causas boas e ainda considera uma morte socorrer as pessoas que estão prestes a perecer, saiba que você é ingrato no mais alto grau. Você sequer é adequado para viver em uma sociedade humana. A Escritura cita essas duas características juntamente, sem afeição natural e sem misericórdia. 2 Timóteo 3, 2-3. Deus pode se arrepender de ter concedido bens a pessoas como essas e pode dizer a elas, como diz em Oséias 2:9, portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Oséias 2:9. As pessoas que estão sem misericórdia também carecem do amor de Deus. Elas ficariam muito zangadas se outras pessoas questionassem seu amor. Mas será que amam a Cristo aquelas pessoas que deixam os membros de Cristo passarem fome? Não. As pessoas amam mais seu dinheiro do que a Cristo e caem sob o temível anátema de 1 Coríntios 16:22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Por fim, usarei apenas mais um argumento para persuadir as pessoas às obras de misericórdia, a saber, a recompensa que serão recebidas por quem dá esmolas. Dar esmolas é uma obra gloriosa e posso garantir que não é uma obra infrutífera. Tudo que é distribuído aos irmãos pobres é dado a Cristo, como lemos em Mateus 25:40. Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. A mão do pobre é a tesouraria de Cristo, e nada que é colocado ali é perdido. Como já alguém já disse, tudo que você der ao estender a sua mão na terra é como se fosse dado no céu. O nosso texto diz: os misericordiosos alcançarão misericórdia. No original em grego, essa expressão pode ser traduzida literalmente como eles serão misericordiados. Do que mais precisamos não é de misericórdia para que sejamos perdoados e salvos? O que mais desejamos em nosso leito de morte não é de misericórdia? Você que mostra misericórdia, alcançará misericórdia. Você que derrama o azeite da compaixão sobre outras pessoas, Deus derramará o óleo dourado da salvação sobre você. Mateus 7:2. A mulher sunamita mostrou misericórdia ao profeta e recebeu bondade da parte dele de outra maneira. 2 Reis 4:8-37. Ela acolheu o profeta em sua casa e ele devolveu a vida ao filho dela que havia morrido. Aqueles que semeiam misericórdia colherão a mesma coisa. Eles alcançarão misericórdia. Tal é a amabilidade e a misericórdia da natureza de Deus, que Ele não permitirá que nenhuma pessoa sofra uma perda por exercer misericórdia. Nenhum favor mostrado a Ele será desconsiderado ou deixará de ser recompensado. Deus não ficará em dívida com nenhuma pessoa. Como recompensa de um copo de água fria dado por alguém, Deus o recompensará com um gole do sangue quente de Cristo para refrescar sua alma.
como diz Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. A misericórdia de Deus é eterna, pura e rica. A misericórdia seguirá e alcançará a pessoa misericordiosa. Ela será recompensada nesta vida e na vida futura. Eita glória, louvado seja o nosso Senhor, que ensino poderoso, esplendoroso, tão edificante. O que você achou, irmão, desse ensino? Eu espero em Deus que esse ensino esteja edificando a sua vida. E em primeiro lugar, irmão, eu quero pedir desculpa pela minha voz. Minha voz está rouca, eu estou resfriada, mas a palavra de Deus diz: sede abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. Então, se eu posso ir trabalhar, se eu posso cuidar da minha casa, eu também posso fazer a obra do Senhor, porque Deus vê o nosso coração. Embora minha voz esteja ruim, esse ensino que eu estou fazendo é para edificação não só da minha vida, porque quando a gente ensina, a gente também aprende, mas para edificação de outras pessoas. Então, não só Deus recebe como uma obra, porque é conforme esse homem ensinou aqui. A fé sem obras é uma fé morta, irmão. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica. Mas a palavra de Deus diz: me mostra as tuas obras e eu mostrarei a tua fé. Então, irmão, você aí, eu tenho um recado para você que só vive de obras, igual a Igreja Católica faz, mas não crê no nosso Senhor Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Você, irmão, você não será salvo, é o que diz a Bíblia. E você que tem fé, mas não demonstra a sua fé através de obras, eu também tenho um recado para você. O que você vai mostrar para Jesus no dia da prestação de contas, quando Ele te chamar? Ele vai te perguntar: cadê as suas obras? Ele sabe quais são as nossas obras, né? Porque nosso Pai, nosso Deus, Ele é onipresente, onisciente, Ele vê todas as coisas. Então, Jesus, quando Ele veio para fazer obras. Qual foi o homem que mais fez obras que se tem notícia na face do mundo, na face da terra, na palavra de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez tantas obras, irmãos, que Ele inclusive lavou os pés dos seus próprios discípulos, para Ele mostrar o quê? Que aquele que servir é o que vai ter o maior galardão lá no reino dos céus. O que for menor será o maior, assim Ele disse. Então, se Ele veio para servir, irmão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Poderoso, se Ele veio, o Filho do Criador do mundo, Ele veio para servir, irmão. Você acha que nós viemos a esse mundo para quê, irmão? Para comer, dormir e morrer? Não, irmão, nós também viemos para servir. Então, irmão, que nós possamos sentar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e aprender com Ele, que era manso e humilde de coração. Você precisa se perguntar: o que eu tenho feito dos recursos que vêm à minha mão para eu ser o mordomo? Porque nada é nosso. A palavra de Deus diz que nós somos os mordomos. O dinheiro que vem na sua mão é porque Deus permite. Como você, irmão, está usando esse dinheiro que Deus está fazendo chegar às suas mãos? Você precisa, irmão, amealhar tesouros no reino de Deus, irmão. Porque essa vida aqui é passageira. Você vai amealhar dinheiro no banco, contas bancárias, bens. Você vai deixar para a família. Você vai deixar para os seus filhos. Você não precisa deixar muita coisa para os seus filhos. Porque aquilo que vem de graça, vai de graça. Seus filhos não vão dar valor. Você precisa deixar uma boa casa para o seu filho e um dinheiro para ele se manter. O resto ele tem que correr atrás. Então aqueles recursos, irmão, que você tem aí, não deixe, irmão, para servir de brigas, irmão, para os outros. Você vai dar munição para Satanás, porque herança só dá briga. Irmão, amealha, irmão, tesouro no reino de Deus, irmão, enquanto é tempo. Vende esses bens, faz igual, não vai fazer igual aquele rico lá da Bíblia, que Jesus falou para ele assim. Ele perguntou como é que ele poderia seguir Jesus, fazer parte do reino de Deus. E Jesus falou para ele: você precisa seguir os mandamentos, né? Ensinou tudo que ele tinha para fazer. Ele falou assim: eu faço tudo isso. Ele seguia todos os mandamentos da palavra de Deus, mas ele era um rico. Jesus falou apenas para ele: só falta uma coisa. Vende tudo o que você tem e me siga. E ele baixou a cabeça e saiu triste. Ele falou: isso aí eu não posso fazer. Porque o amor ao dinheiro era maior do que o amor a Deus. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, irmão,
A Bíblia também diz que você não pode servir a dois deuses. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon quem é? Mamon não é mamão, não. Mamon é um principado das trevas, Satanás. É um Deus que faz com que as pessoas o adorem no lugar do Senhor Jesus. Todas aquelas pessoas que amam o dinheiro, elas amam a Mamon. É a Mamon a quem elas servem. Portanto, você não pode adorar a dois deuses. Ou você ama a Deus ou ama a Mamon. Então não faça como aquele rico, irmão, porque ele não herdou o reino de Deus. Mas o Lázaro, o pobre, que estava lá na porta da igreja pedindo esmolas, herdou o reino de Deus. Então, irmão, um último conselho eu te dou. Uma pessoa, quando ela está no leito da morte, eu ouvi esse relato de um pastor, que ele visita as pessoas quando elas já estão no leito da morte. Ele vai lá pregar a palavra e dá uma última chance para a pessoa, né? Para ver se ela crê no evangelho e para ser salva. Mas a gente depende de Deus, irmão, não só da sua misericórdia, da sua graça, até para o arrependimento dos nossos pecados. Não são nós mesmos que nos arrependemos, é Deus quem manda o arrependimento para nós. A fé, crer, e é por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então esse homem, ele visita as pessoas em estado moribundas, aquelas pessoas que são salvas, né, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e aquelas pessoas que ainda não estão salvas. E quando ele pergunta para aquelas pessoas qual seria o último pedido delas, ou do que elas se arrependeriam, sabe o que elas falam? Elas se arrependem de não terem feito mais pelo próximo. Elas se arrependem, muitos até cristãos, muitos cristãos se arrependem de não terem feito mais pelo próximo, de não terem ajudado o próximo, de não terem alimentado os pobres, os órfãos, as viúvas. É disso que elas se arrependem. Mas nós precisamos saber, irmão, que a maior fome que existe no mundo é a fome espiritual, é a fome da palavra de Deus. Você pode ajudar um pobre, levar um prato de comida, Deus receberá, é como se você estivesse dando com as mãos de Deus. Mas você não precisa, irmão, você precisa saber que a maior fome que aquela pessoa tem é da palavra de Deus. Portanto, irmão, você ajude uma pessoa, ajude um ministério sério, mande missionários lá para fora para pregar o evangelho, ajude uma instituição como essa, ajude abrigos, irmão, existem muitos abrigos da prefeitura, com velhinhos lá abandonados pelos filhos. Você vai lá, você leva uma lata de leite, você leva a Bíblia, você entrega uma palavra para ela, vai lá falar quem era Jesus Cristo para ela, porque essa é a maior fome que existe, irmão. Então, irmão, que nós não sejamos egoístas, irmão, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs, e é a causa de não sermos consumidos. Então Deus é misericordioso conosco, irmão, desde a hora que a gente dá o primeiro suspiro da manhã. Então seja, irmão, também misericordioso com o seu próximo. Não ajunta, irmão, tesouros aqui, porque aqui é onde as traças vão corroer. Ajunta tesouros, irmão, para ti, lá no reino de Deus. E busca, irmão, o reino de Deus e a sua justiça, irmão, porque tudo mais te será acrescentado. Então, irmão, esse é o meu desejo do meu coração, que não só para a sua vida, mas para a minha também, que esse ensino possa realmente nos transformar, nos modificar, fazermos com que a gente nos olhe no espelho e vermos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi um guru, ele não foi um Maomé, ele não foi um Buda. Ele foi o nosso Salvador, o Filho de Deus, que Deus mandou aqui para a terra para nos salvar, nos justificar. Nós fomos comprados com um alto preço, irmão, com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro, com o sangue do leão da tribo de Judá, irmãos. Nunca esqueça disso, irmão. Jesus, ele é o nosso Redentor. Ele ressuscitou, ele vive. Ele despojou Satanás e seus demônios ali quando ele ressuscitou. Ele vive, ele reina, ele é o nosso rei, o nosso legislador. Ele vive, ele reina e ele está voltando. E ele é o rei que vai voltar com um cetro de ferro em mãos, pedindo a prestação de contas, irmão. É isso que um rei faz. Um rei, ele reina, ele dita as regras, ele dita as normas.
Nosso Rei Jesus Cristo, Ele é um Rei misericordioso, amoroso, piedoso, gracioso, mas Ele também reina com cetro de ferro, irmão. Então, irmão, arrepende-se, irmão, porque é chegado o reino de Deus. Arrepende-se, irmão, enquanto é tempo, irmão, porque Jesus está às portas. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos